Olá, colegas! Eu sou a professora Jaiane Dumer, do Pesquisa na Escola. E nesse vídeo eu quero contar uma experiência para vocês que eu tive na escola onde eu trabalho. No final do primeiro trimestre, quando a gente foi fazer o nosso conselho de classe, que todas as escolas fazem ao final dos trimestres, eu lembro de um relato de um professor, a gente falando sobre a questão do desinteresse do aluno, e ele era um professor da área da educação física. E foi muito bacana porque ele trouxe um relato da área dele, de um treinador de futebol, e trouxe isso para a educação. E ele falou a respeito assim de que o quanto é importante nós, enquanto professores, estarmos atentos aos interesses dos alunos para montar, para isso servir de guia, de matéria-prima para as nossas aulas. E numa turma específica lá que eu trabalho, no 8º ano, a gente tem um aluno que ele já é repetente, que ele não é um aluno que incomoda, mas ele é um aluno que ele não se interessa, ele não é muito ativo dentro da sala de aula. E eu fiquei pensando, nossa, como que eu vou fazer para trazer esse aluno para a sala de aula, para fazer com que ele se participe efetivamente, aprenda dentro da sala de aula. E inspirado pela fala desse meu colega, então um dia eu cheguei para esse aluno e perguntei: o que tu gosta? Qual um assunto, alguma coisa que te interessa bastante? Ele: professora, por que a senhora está me perguntando isso? E há um tempo atrás eu tinha solicitado para essa turma que eles fizessem uma escrita de si, contando os interesses dele, do que eles gostavam, do que eles não gostavam de fazer. E esse aluno, ele não entregou o texto. E aí eu disse pra ele: olha, é que tu não me entregou aquele texto que eu solicitei, que tu falasse um pouquinho de ti, então eu preciso te perguntar pra saber do que tu gosta. Aí ele: professora, eu gosto de futebol. Futebol é o assunto que eu mais gosto, é futebol. E aí eu fui pra casa e fiquei pensando, nossa, 8º ano, ciências, corpo humano, futebol tem tudo a ver com o conteúdo que eu tô trabalhando com eles, que é os sistemas do corpo humano. E aí fiquei pensando, nossa, vai ser muito legal eu poder trabalhar os sistemas do corpo humano, agregando esse conhecimento específico da ciência com o assunto de futebol, que tem tudo a ver. E aí, numa determinada aula, que até ele não estava nesse dia, eu joguei a palavra no centro do quadro, e uma coisa muito bacana que aconteceu é que no fim, a maioria dos alunos da turma também gostavam dessa temática, também gostavam de futebol, então acabou sendo interessante para todo mundo, não só para aquele aluno. Jogamos a palavra futebol no quadro e eu fiz a seguinte pergunta: o que o futebol, que reações o nosso corpo tem enquanto a gente joga futebol? E eles foram falando várias coisas, né? Tem a questão das contusões musculares, tem a questão de quebrar um osso, tem a questão do suor, tem a questão de pensar em estratégias e várias outras coisas. Digo, nossa, isso tem tudo, dá pra mim, a partir daí, para trabalhar com os sistemas musculares, esquelético, questão do sistema excretor, a pele e tudo mais. E sempre trazia isso conforme as aulas foram se desenrolando, eu sempre trazia um texto primeiro para abrir o assunto, relacionando com aquilo que eles tinham falado lá, a questão por que suamos, as contusões mais comuns do futebol e outros assuntos, e depois partia para o sistema que eu tinha que trabalhar com eles. E sempre frisando, olha, a gente está trabalhando a questão do futebol porque o aluno tal gosta muito disso, então, né, sempre enfatizando assim, pelo interesse do aluno, então eu trouxe para vocês. E esse aluno começou a participar das aulas, começou a fazer perguntas, começou a fazer questionamentos. E para minha felicidade, foi muito gratificante ver que houve um retorno desse aluno. Eu não posso ser cínica e dizer, agora ele aprovou no trimestre. Não, ele não aprovou, mas para mim já é uma grande vitória eu ver esse aluno perguntando, participando, se interessando pelas minhas aulas. Como tudo na educação é um processo, eu acredito que daqui a pouco, até o final do ano, a gente consiga fazer com que esse aluno consiga uma aprovação e realmente se envolva muito mais. Mas com esse relato eu quero dizer para vocês que o quanto é importante a gente estar atento aos nossos alunos, aos interesses, e até mesmo perguntar para eles, né? Fazer um projeto para que realmente a gente possa trabalhar os nossos conteúdos de uma maneira significativa, de uma maneira relevante, de uma maneira interessante para esse aluno, para que a gente possa conquistar a motivação dele, o interesse e a participação dele na nossa sala de aula. Eu creio que
Esse é o anseio de muitos professores, que o nosso aluno esteja envolvido com a sala de aula, que ele goste de estar dentro da sala de aula aprendendo. Bom, se esse relato foi significativo para você, compartilhe, curte e também convido você a deixar o seu comentário, o seu relato aqui embaixo de uma experiência parecida com essa que você teve também em sala de aula e quais foram os teus resultados. Certo, pessoal? Um abraço e nos vemos em breve.